Sejam bem-vindos, estamos começando o programa A Voz do Conselho. E hoje nós queremos abordar um tema família, pois a cada dia que passa está ficando mais difícil manter a casa unida, não é mesmo? São inúmeras as causas e os motivos que colaboram para que contendas, brigas e discussões sejam formadas dentro do ambiente familiar e destruam o projeto de Deus. Afinal, desde o princípio foi o Criador quem instituiu a primeira família, Adão e Eva, e depois deu-lhes filhos para povoarem a terra. Como todo projeto de Deus, família é algo perfeito e essencial. E é por isso mesmo que os ataques para destruí-la são intensos, diários e têm obtido resultados significativos. Pois é, qualquer pessoa maldosa sabe que uma vez destruída a família, destrói-se a vida de todos os membros dela e arrasam com o futuro das gerações que estão por vir. Uma família dividida tem mais gastos, tem mais emoções envolvidas, sejam elas positivas ou negativas. Há sofrimento por toda parte. Os filhos sofrem, os cônjuges, e a vida fica realmente difícil. Nunca antes como agora na pandemia sofremos com tantos ataques à família travada como nós estamos enfrentando agora com as famílias brasileiras. E o principal resultado disso foi a saída dos filhos de suas casas de forma precoce. Vimos também o crescimento dos vícios e a perda de diversas vidas para a depressão, provando a destruição nos lares. São dados que nós vamos ver agora com o pastor Daniel Fialho. Olá pessoal, aqui é o pastor Daniel Fialho, eu sou um dos pastores aqui do Conselho do Estado de Minas Gerais e eu quero trazer uma pequena reflexão sobre casa dividida. Olha, nós nunca tivemos tantas casas divididas como agora nesses 2 últimos anos da pandemia. Como os casais, eles brigaram, eles se dividiram e nós vimos como que os casamentos estavam precisando de mais solidez. É lógico que alguns casais já estavam bem, eles continuaram bem, né? Melhoraram, porque se eles já estavam bem com a convivência, juntamente com os filhos, eles puderam dar um upgrade no seu casamento. Mas alguns casais, olha, alguns casais já estavam ruins, já estavam, né, com aquela corda esticada, como dizem por aí, que a corda já estava muito esticada e esta corda acabou, né, se arrebentando. Então muitos casais se separaram, muitos casais se divorciaram. O número de divórcio, ele aumentou muito nesses anos de 2020 e 2021, porque aqueles casais que já estavam ruins, o negócio ficou muito ruim, né? Ficou 3 vezes pior, e junto com os filhos dentro de casa, né? Há brigas, desentendimentos, então eles não souberam viver juntos. Alguns casais nem se conheciam, porque eles trabalhavam o dia inteiro, se encontravam à noite, faziam algumas tarefas e iam dormir. E aos finais de semana eles aproveitavam para sair, para fazer algum lazer, e assim eles iam levando a vida, achando que estava tudo bem. Mas quando tiveram de conviver juntos, ali 24 horas, vendo os filhos, tendo que dar assistência para os filhos, a esposa pedindo para o marido ajudar em casa, então muitos casais se desentenderam e se separaram. Não aguentaram ficar juntos, porque eles não se conheciam. E quando eles começaram a se conhecer verdadeiramente como eles são, aí o negócio pegou fogo. Então eu trouxe aqui alguns dados muito interessantes do que aconteceu aí nesses últimos anos que nós vivemos aí essa pandemia e até um pouquinho antes da pandemia. Olha que coisa interessante que o IBGE traz aqui pra gente e divulgou, né, nas suas estatísticas de registro civil no país referente a 2019. De acordo com os dados, os brasileiros estão se casando menos e quando casados ficam unidos civilmente por menos tempo. Então os brasileiros, eles estão ficando casados menos tempo do que antes. Olha, segundo os números apresentados, foram registrados cerca de 1,2 milhões de casamentos no Brasil em 2019, cerca de 28,8 mil a menos do que em 2018, o que representa uma queda de 2,7%.
Foi a quarta vez seguida que o número de casamentos caiu e está caindo, né? Às vezes você vê muitos casamentos, você vai também em alguns casamentos, você acha que tem muitos casamentos, mas o número de casamentos, ele está caindo. Olha aqui sobre a duração dos casamentos. Olha, outros dados apontados pelo IBGE mostram que a cada ano os casamentos duram menos. Em 2018, a média de duração da união de casados era de 17,6 anos de casados. Já em 2019, essa média caiu para 13,8. De 17 caiu para 13,8. E o divórcio? Olha o divórcio. Quase metade dos casamentos que foram desfeitos em 2019 duraram menos de 10 anos. Entre 10 a 14 anos foram 14,2%. Já em 18,3% dos divórcios, o casamento havia durado 26 anos ou mais, ou seja, tinha ultrapassado os 25 anos, etapa conhecida como bodas de prata. Então o Brasil tem um número recorde de divórcios no segundo semestre de 2020. Então quando entrou 2020, teve um número muito maior de divórcio ou de divorciados, justamente em meio à pandemia. O número de divórcios realizados em cartório no Brasil foi o maior da história. Olha que coisa interessante. No segundo semestre de 2020, quando foram contabilizados 43,8 mil processos. Segundo o levantamento do Colégio Notatorial do Brasil, Conselho Federal, o aumento foi de 15% em relação ao mesmo período de 2019. A média histórica dessa variação anual é de 2%. Então, o número de divórcios ele aumentou muito, principalmente após a pandemia. Vou trazer aqui, olha, mais um outro dado. 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Então nós temos que ficar bem atentos com respeito a tudo isso, porque são dados reais que estão acontecendo no nosso Brasil e nós precisamos olhar por que tantos divórcios, por que nós estamos separando, por que os casais estão se separando assim tão rapidamente. Então nós precisamos verificar isso, precisamos atuar em cima disso, principalmente nós que trabalhamos com casamentos, você que está casado, lutar pelo seu casamento, fazer alguma coisa diferente no seu relacionamento conjugal, investir. Às vezes alguns casais dizem assim, eu vou gastar com o meu casamento, eu vou gastar com as coisas que fora do casamento, fora de casa. Não, isso não é gasto, é investimento. Uma viagem, uma conversa, um jantar, uma saída a dois, isso tudo é investimento no seu relacionamento. Invista no seu relacionamento. Você vai ver como as coisas vão mudar quando você para e investe no seu casamento. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Daqui a pouco você vai ouvir o pastor Jorge Linhares com uma palavra ainda sobre casa dividida. Estamos juntos mais uma vez, então, para uma meditação claríssima da vontade de Deus para a nossa vida. E falando sobre família, olha o título aqui, Casa Dividida. Vamos conversar um pouco sobre uma família dividida, uma casa dividida. E durante muitos anos eu tenho acompanhado não somente famílias, mas empresas, nações. Nós temos muitos exemplos de resultados terríveis quando dois sócios começam a brigar e não se alinham mais no pensamento, e a empresa que outrora era muito forte, ela acaba se perdendo. E isso eu já conversei com pessoas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa em geral, e também particularmente aqui como um líder, o Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, sempre nós abordamos esse aspecto, porque é um problema geral. Então vamos falar um pouquinho numa palavra do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 25, ele diz assim, olha, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então aí tem uma advertência daquele que é o Criador, de que uma empresa, uma casa, um reino dividido não subsiste. E é muito ruim porque toda destruição
ela gera feridos e gera prejuízos. Então, mais do que nunca, nós devemos pensar seriamente em não dividir uma família. A mãe escolhe uma filha, um filho, o pai escolhe um filho, escolhe uma filha, e daí a pouco os dois, marido e mulher, estão brigando, e nos melhores anos que eles deveriam ter para viver, eles estão sempre solucionando problemas dos outros, dos filhos, e aquilo vem atingindo até a geração, trazendo dor, desgastes. O Senhor está dizendo aqui, conhecendo-lhes o pensamento e o coração, disse-lhes, toda casa dividida não subsistirá. Está aí o resultado, o grande número de divórcios, o grande número de processos abarrotando os fóruns, e aí vem eu, na palavra do conselho, te dar uma orientação. Alguém disse, se conselho fosse bom, ninguém daria de graça. Mas a voz do conselho de pastores do estado de Minas Gerais é uma voz para transformar situações de perdição, de desgaste, de tristeza, em uma situação de vitória. Uma casa dividida, ela gera muito sofrimento. Vamos acertar nossa vida? Vamos pensar seriamente se nós estamos dividindo ou se nós estamos ajustando, unindo. No Salmo 133, tem uma palavra que se houver unidade, Deus não somente permite a vitória, a bênção, Ele não somente permite que nós sejamos, vamos dizer assim, felizes, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Acredito que se você ligou nesse programa, se nós temos este espaço, é porque você é uma peça fundamental, uma peça importantíssima para trazer unidade, união, porque nós podemos até discutir pensamentos, podemos até divergir de uma opinião e até não concordar com uma opinião e até discordarmos, porém isso tem que ser feito com elegância. Na hora de dividir uma herança, quando o pai morre, a mãe, de fazer um inventário, meu Deus, eu já vi agressões, irmãos, familiares que não conseguem dialogar. O diálogo é eu falo, eu escuto e eu falo. Que esta palavra chegue até você. Uma casa dividida gera feridos, gera tristeza, gera prejuízos. Vamos acertar, vamos trabalhar para termos uma vida unida, uma vida em união, para que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Pai, daquela oração que está em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso que estás nos céus, tira toda a divisão na casa, na vida, na empresa, no dia a dia desta pessoa que me assiste agora. Que, em nome do Senhor Jesus, o conselho seja o dado pelo Senhor, de que toda casa dividida não subsistirá. Fique com Deus, um abraço e até o nosso mais breve encontro, a voz do conselho. Não deixe que nada nem ninguém divida sua casa, divida sua família. Se algo está acontecendo, não espere o caos. Tome uma atitude, reaja e mude essa história, porque o poder concedido por Deus está em suas mãos através do nome de Jesus. Então, profetize paz e bênçãos na sua casa, em nome de Jesus.